E aí, gente, ó, hoje eu quero mostrar pra vocês um processo que eu vou fazer aqui, que é uma extração oleosa da erva baleeira, que é uma planta nativa e é uma planta incrivelmente poderosa, assim, com relação às dores no corpo. Ela é muito conhecida por tratar artrite, artrose, dores musculares, processos inflamatórios no corpo. E ela é uma planta muito especial para mim, porque no período em que eu morei na praia, no sul, ela era uma planta que me acompanhava muito nas minhas caminhadas na praia. Então, quando eu ia até o mar, na mata que ficava a trilha assim na lateral do caminho, tinha muita erva baleeira, assim, espontânea, e moitas gigantes de erva baleeira, e eu sempre ia com uma mochila e eu pegava, né, a erva baleeira e colocava na mochila e voltava para casa com aquela mochila cheirosa. E ela é uma planta muito aromática, ela é inconfundível, assim, o cheiro. Os mais antigos também utilizam ela no feijão para dar um tempero. Algumas senhoras mais antigas falam que é o caldo quinó natural, né, do feijão. Então, ela deu aqui em casa, né, a gente plantou e agora ela tá indo bem. Ela tá uma moita grande, crescida, já tá até dando florzinha. Vou chegar aqui mais perto para ver se vocês conseguem vê-la. Ela é uma planta que relativamente foi bem fácil aqui. A gente mora num lugar de altitude, aqui na montanha, bem frio, e ela se adaptou super bem aqui. Eu achei que ela tem uma certa dificuldade por eu ter encontrado ela em lugares mais litorâneos, né? Em Minas também eu sei que ela é uma planta que dá em grande abundância. Tem uma amiga que extrai os óleos essenciais dela lá. Então hoje eu vim mostrar pra vocês esse extrato oleoso que eu vou fazer dela. Eu já desidratei, eu sequei ela tá bem seca. E pra secar foi bem simples, assim, aqui tá bem seco, né? Apesar de ser verão, época de chuva, ela secou bem fácil, assim, num cestinho desses de palha tipo indígena, em cima da geladeira, num período que tava bem seco, não tava com chuva. Então ela secou bem fácil. Vou deixar aqui pra vocês verem. E para fazer esse extrato oleoso, eu vou precisar dela seca. Por quê? O extrato oleoso, ele mofa se a planta estiver molhada. Então a gente precisa sempre fazer os extratos oleosos com a planta já seca, para que ela não fume dentro do vidro. Então eu já sequei e tá aqui, esse aqui que eu vou usar. É um punhado de uma mão fechada, assim, é um galho bem grande, mas eu não tô muito preocupada com a quantidade dela. Eu tenho aqui um óleo de girassol não refinado, é um óleo puro de óleo de girassol, né? Eu comprei dessa marca Pazzi, que é uma marca alimentícia, então não é um óleo de girassol do mercado, ele é um óleo não refinado. Opa! Por que é importante a gente utilizar um óleo que não seja refinado? Porque o processo de refinamento muitas vezes tem solventes químicos que, independente se a gente vai ingerir ou se a gente vai passar no nosso corpo, o nosso organismo ele vai absorver esses produtos químicos que muitas vezes eles não especificam, né, nas embalagens. Então, para ter esse cuidado com o nosso organismo, com a nossa saúde, eu recomendo você utilizar um óleo não refinado. Esse eu comprei pela internet. Não é um óleo que eu acho assim no mercado, mas vocês podem estar fazendo com um azeite de oliva de mercado ou um óleo de coco na época do verão, né, quando ele estiver líquido. Ou pedir pela internet algum óleo que não seja refinado, né, como um óleo de girassol, que é muito importante. Mas se você só tiver o óleo de girassol, acesso a esse óleo de girassol de mercado, faça com o que você tem. Isso é o mais importante. E para que eu vou fazer essa extração?
Eu vou fazer essa extração para poder fazer a base de uma pomada para dor, que eu tô precisando nesse momento, por conta de dores musculares relacionadas a estar sempre carregando minha filha pequena de um lado para o outro. Então eu tenho tido muitas dores musculares, dores crônicas, assim, né, de estar muito tempo pegando no colo. Então eu quero estar dando pro meu corpo esse bálsamo, né, essa medicina que a erva baleira traz, que é de tratar as nossas dores de um lugar mais profundo, né, não só essa maneira superficial como a gente está acostumada, né, de tomar um remédio para tal dor. É justamente para que eu consiga, através desse uso contínuo, eu faça esse aprofundamento, né? Cria essa relação com essa planta, né? Que eu planto, agora eu vou fazer uma pomada. Ela é como se fosse realmente, né, uma outra pessoa, um outro indivíduo, e de fato é. E a gente cria esse relacionamento com a planta, né? Então é desse lugar que a gente vai fazer essa pomada hoje. Então, eu vou precisar de um vidro. Um vidro que eu já esterilizei, já fervi ele, e agora eu preciso que ele seja bem seco. Então eu vou utilizar aqui um álcool que eu fiz com ervas, deixei a erva macerando aqui dentro, depois coei. Então eu vou usar esse álcool, é um álcool de cereais, um álcool 100%, para poder esterilizar esse vidro, para garantir que não tenha nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhuma água nele, para que essa solução não mofe, não funde no período que ela estiver de repouso. Então eu vou limpar bem esse vidro com papel toalha no álcool. Você pode usar um álcool de mercado mesmo, ou fazer o seu álcool com erva macerada, no manjericão, deixa um tempo ali esse manjericão de molho no álcool, pode ser por 7 dias. Depois você vai coar e você vai guardar esse álcool bem vedado para utilizar ele para sua limpeza da sua casa. Então, além de ter um álcool perfumado de manjericão, você também vai ter um álcool com propriedades, né? Porque todas as plantas, elas têm essas propriedades, elas têm essas qualidades, assim como nós, seres humanos. Então, você vai estar trazendo um benefício para a sua casa, para o seu organismo. Você vai conseguir deixar de lado, né, os produtos químicos que fazem mal para o seu corpo, para sua casa, para o planeta, para os animais, para as águas. Então você vai fazer o seu próprio produto de limpeza. Então é isso. Depois de esterilizado, esse aqui é um vidro que eu já reutilizei. Eu vou pegar o óleo de girassol. Deixa parado. E eu vou encher esse vidrinho, que é um vidro de palmito. Eu acredito que tem uns 500 ml aqui. E eu vou encher ele de óleo de girassol. Ele é um óleo que tem realmente um cheiro de girassol, é bem diferente, assim, do óleo do mercado, que não tem muito cheiro. Vou deixar um espacinho aqui para eu colocar as minhas ervas. Então, coloquei. E eu vou agora dar uma macerada nessa erva baleeira, para que eu abra a planta e libere os princípios aromáticos dela, para ela poder ficar de molho aqui nesse óleo.
Pronto, gente, agora que eu coloquei todas as ervas aqui dentro, eu vou... Olha que coisa linda esse vidro! Eu vou dar uma vedada nele, fechar bem, e vou chacoalhar ele. E esse é o nosso preparo, a base da pomada para dor do corpo, tá pronta. Essa vai ser a nossa base. E agora, quem vai fazer o trabalho vai ser o tempo. Então, a gente vai precisar esperar essa mistura ficar pronta, né? A gente vai esperar ela liberar todos os princípios ativos da planta, né? Nesse óleo de girassol. E existem dois caminhos, né, que eu conheço que a gente pode estar fazendo essa maceração. Três, na verdade. A gente pode colocar em banho-maria por meia hora, para poder acelerar esse processo, né, de extração das propriedades medicinais. E depois eu ainda aconselho deixar mais 2 dias em repouso essa mistura. Esse é um caminho. Outra forma é eu simplesmente pegar e colocar num armário escuro e deixar lá por um tempo essa medicina sendo extraída. Que tempo é esse? Eu já aprendi algumas formas. Você pode deixar 7 dias, 14 dias. Quanto mais tempo a gente deixa, pelo que eu aprendi, mais tempo a gente vai ter essa mistura sendo curada, né? Então, algumas raizeiras aconselham deixar por um mês, tem algumas que deixam até mais de ano as misturas sendo preparadas. E realmente a gente sabe que quanto mais tempo, né, essas curas, esses processos de extração botânica ficam, né, mais fortes eles vão ficando. Uma outra forma que a gente pode preparar também é deixando essa mistura no sol. Eu já vi muitas pessoas utilizando essa maneira, então a gente vai deixar, por exemplo, né, hoje posso deixar um pouco no sol para que o calor do sol, né, ajude esse processo ser realizado. O calor ele ajuda muito a planta a liberar esses compostos voláteis, né, esses compostos aromáticos. Então, o método que eu escolhi fazer hoje, que eu senti no meu coração, é de deixar um tempo no sol e depois eu vou deixar por mais 7 dias curando no meu armário. Aí eu vou abrir, vou experimentar, vou ver se teve uma alteração na cor, no aroma e vou perceber, né, se eu preciso de mais tempo dessa mistura curando ou se eu já posso utilizar ela para uma pomada com a finalidade que eu estou buscando. Você ainda pode combinar esses 3 métodos de preparo. Deixar no sol, deixar no armário e no final ainda cozinhar ela em banho-maria para que ela termine, né, de dar um processo de curado assim através do calor. De qualquer maneira, essa mistura agora tá pronta e daqui a uns dias eu vou abrir ela e vou experimentar para ver como ela está. Fico feliz que você tenha assistido o vídeo até aqui. Qualquer dúvida você pode me escrever.